Isso não é coisa de adulto. Quando você vai amadurecer de verdade? A vida é assim mesmo. Você tem que aceitar ela o quanto antes. Essas são frases comuns que ouvimos quando chegamos na vida adulta, pois além de transicionarmos da adolescência, nós acabamos abrindo mão de diversos valores de quando éramos mais jovens. Mas será que essa é realmente a decisão correta? O que de fato significa ser uma pessoa adulta e madura? Bem, vamos tentar analisar essa questão um pouco mais de perto. Barakamon é um anime produzido em 2014 pelos estúdios Kinema Citrus, obra original de Satsuki Yoshino. E toda essa temática é explorada através de seus personagens, em especial Seishu Handa. Handa é um dos calígrafos mais promissores de todo o Japão. E com apenas 23 anos de idade, seu trabalho já ganhou reconhecimento e inúmeros prêmios durante a sua vida. Tudo seguia bem, até que na sua mais recente exposição, recebeu duras críticas do diretor da galeria de artes, dizendo que seu trabalho era uma perfeita cópia sem alma e coração. E, digamos que Handa não aceitou isso da melhor maneira. Como repercussão de seus atos, seu próprio pai, Seimei Handa, que também é um calígrafo extremamente respeitado, acaba o exilando para as Ilhas Goto, uma típica cidade calma e tranquila do interior, para que ele refletisse nas suas atitudes e em sua própria vida. Obviamente que Handa não concorda com essa ideia, mas visto que sua carreira poderia estar em risco, acaba cedendo ao conselho e se mudando para essa nova realidade. Como você pode imaginar, seus primeiros dias foram os mais, digamos, diferentes, para alguém acostumado ao caos da cidade. Como a falta de tecnologia e transporte público, todo mundo da ilha se conhece e é extremamente solícito, e até mesmo nenhuma das casas é de fato trancada, devido à segurança e confiança que todos têm com seus vizinhos. Porém, quando Handa chega em sua nova casa, descobre que ela está sendo usada como uma base secreta para as meninas da ilha, como a Miwa Yamamura, Tamako Arai e, em especial, Naru Kotoichi. Naru é uma das moradoras da ilha. Alegre, espoleta, energética e curiosa, ela é tudo que o próprio Handa não é. E é claro que isso foi o suficiente para que Naru grudasse nele e começasse a passar praticamente todos os dias ao seu lado, querendo conhecer o trabalho dele e o chamando para as mais diversas aventuras que a ilha pode oferecer. Você deve estar se perguntando, o que a história até agora tem a ver com o tema do começo do vídeo? Mas a questão é que assim como todos nós passamos por dificuldades nessa fase da vida, quando ainda tentamos descobrir como ser adultos e amadurecer, Handa está passando pelos mesmos problemas. E isso acaba não só atrapalhando a sua vida, mas está refletindo em seu trabalho. Ele é um mestre na caligrafia, e sua técnica é impecável. Só que suas obras não passam além disso. São como se uma máquina tivesse as feito. Algo perfeito, mas sem graça ou emoção alguma. E isso reflete na pessoa que o próprio Handa se tornou, e que a maioria de nós nos tornamos quando ficamos mais velhos. O próprio diretor complementou que todos acabam chegando em uma barreira chamada parede da mediocridade. Você pelo menos tentou escalar ela? E sabe o que é essa parede da mediocridade? É essa versão adulta e madura que aparentemente todos nós precisamos ser. Por exemplo, quando nós ouvimos que precisamos crescer e amadurecer, por que associamos isso a esquecer todos os valores de quando éramos crianças? Por que crescer e amadurecer significa abrir mão de palavras tão importantes como sonhos, diversão e felicidade? Não só isso, mas quando encontramos alguém mais velho desse jeito, com sonhos vivos, se divertindo e sendo feliz, o resto da sociedade vai acabar o julgando por isso, falando que, ele ainda não cresceu. Se não amadurecer e aceitar a vida como é, nunca vai ser um adulto de verdade. Essa é a tal parede da mediocridade. Essa parede é bem amedrontadora. E a maioria dos adultos não só não conseguem escalar ela, mas em muitos casos, nem percebem que ela existe. E que isso está atrapalhando as suas vidas. Se existisse uma maneira de escalar isso... Peraí, a Naru conseguiu escalar ela? E sem nenhum problema? Mas como? Sabe como? Pois ela é uma criança. Essa parede só pode ser escalada se você ainda estiver com seus valores de quando era uma criança.
Isso é visível na evolução do próprio Randa. Quando ele chega na ilha, ele é esse tal adulto que somos ensinados a ser. E em vários momentos mostra ele com dificuldades em encontrar a inspiração necessária para criar outras obras. Mas a cada dia que ele passa ao lado da Naru, sem se preocupar com mais nada, a não ser brincar e se divertir, é justamente aí que ele começa a evoluir não só como pessoa, mas como consegue dar os primeiros passos para escalar essa parede, refletindo mais uma vez no próprio trabalho dele, onde ele consegue criar obras incríveis e até se revolucionar como artista. Às vezes nós precisamos voltar a ser crianças, olhar o mundo como elas, sonhar como elas e se divertir como elas. Você pode dizer que isso não é possível, pois a vida em si é complicada demais. E sim, você não está tão errado em pensar dessa maneira. Mas que tal observar tudo isso por outra ótica? Já parou para pensar que a vida, na verdade, é simples, mas nós que complicamos ela? E a criança que você foi um dia, se ela te encontrasse hoje, não tenho dúvidas que ela não iria perguntar sobre seus problemas, trabalho ou responsabilidades. Ela simplesmente iria te olhar no fundo dos olhos, com um sorriso puro e sincero, e perguntar: mas você está feliz? Claro que isso não significa abrir mão das responsabilidades. Elas vão continuar aparecendo e crescendo conforme ficamos mais velhos, mas encontrar um equilíbrio que é a chave para escalar essa parede. O próprio Randa consegue estabelecer isso muito bem. Ele brinca como se fosse uma criança, mas se dedica e trabalha como um adulto. A própria Naru acaba falando com Hiroshi Kido, outro morador da ilha e integrante da base secreta, quando ele questiona o talento do seu melhor amigo, que você sabe o que o Sensei fala? Que ele também não tem nenhum talento. Então ele escreve e escreve o dia todo, porque essa é a única maneira que ele acredita que pode melhorar. Eu não entendo essa coisa de talento. Eu acho o Sensei incrível do jeito que ele é. Barakamon explora essa temática com muita perfeição, pois toca nesse tema de um jeito bem humano e real, mostrando que não existe uma única resposta para as questões levantadas até então. Não há uma única maneira de ser um adulto, e que para crescermos e amadurecermos, não precisamos abrir mão dos nossos valores tão importantes de quando éramos crianças. Um adulto com sonhos não é um adulto qualquer, e sim alguém que está pronto para escalar essa parede da mediocridade e viver a vida que tanto sonhou. Eu vou continuar trabalhando duro, mas vou brincar sem se preocupar com a hora. Eu vou ser responsável, mas também vou me divertir com quem e o que me deixa feliz. Eu vou ser realista e pé no chão, mas sempre que possível, eu vou olhar para o céu com os mesmos olhos de quando era uma criança, permitindo que meus sonhos criem asas e me façam voar.